transição. Isso, de 18 para 16. 2, 3, 4. 4? O resto, contra. Isso. Pode apresentar. Quem é contra, quem quer se abster? Voto brancos e nulos? Ô, professor, aqui não tem abstenção de voto. É sim ou não? Voto só para condenar. É que eu não todos que são contra. E não baixem a mão. Posso voltar? Posso voltar? Verdade penal, William. Tá. A gente vai iniciar então com a parte técnica sobre esse assunto e o Gilberto vai iniciar para nós então. Bom, eu inicio uma parte técnica que praticamente são os dados que hoje são reais no nosso dia a dia, né? de toda essa questão da maioridade. Os dados que eu obtive veio do Conselho Nacional de Justiça, aliado com o Cadastro Nacional dos Adolescentes em Conflito com a Lei. Tá? Então, assim, eles vieram dessas duas fontes, principalmente dessas duas fontes. Tá? Hoje, no país, tem 225 mil medidas socioeducativas aplicadas hoje no país. Tá? Isso corresponde a quase 36% de todo adolescente hoje no país. No último ano, simplesmente dobrou o número de adolescentes infratores. No último ano passado, em 2018, simplesmente levou um salto gigantesco, de dobro do número de adolescentes. E dentro disso, veio também um grande complicador. Eu tirei um exemplo do Rio de Janeiro, que o número de menores lá, proporcional à sua capacidade, é 5 vezes o que poderiam suportar. Então, num determinado local que seriam 10 pessoas, matemática é assim, você tem 50 pessoas. Então, isso traz um reflexo bem grande de como está a sociedade dentro disso. Para lembrar sobre as medidas socioeducativas, pelo artigo 102 do ECA, as socioeducativas quer dizer exatamente isso: advertência, prestação de serviço à comunidade. Então, não é uma punição direta. Esse é um dos artigos onde que eles conseguem, dentro dos 36%, no máximo 14% é que eles conseguem introduzir nessa formalidade. Porque muitas vezes os magistrados incluem essas decisões dentro dessa situação para o infrator, porque não tem aonde colocar ele. Às vezes ele teria que ir por uma casa e ele não vai, e eles passam por uma medida socioeducativa porque não tem aonde colocar essas pessoas, né? Então, em cima disso, eu trouxe uns dados interessantes assim nessa questão. Dentro desses aí, 189 mil hoje estão ativamente esses infratores, 189 mil, estão cumprindo, não estão cumprindo dentro disso. Desses 189 mil, me chamou muita atenção que 90% deles são meninos e apenas 10% são meninas. Fazendo só um adendo na colocação do Gilberto, por que não estão cumprindo, né? Porque isso é política pública, isso depende da guarda da cidade, depende dos olhos da população também ajudar para o pessoal cumprir essas penas aí. E o que é interessante também é que desses 222 mil, né, a grande massa de infratores é dos 14 aos 20. Tem depois do 20, mas ele já passa dos 14 aos 20, ele passa 14 aos 20,
mas principalmente entre 17 a completar 18 anos é onde tem a grande massa de infratores, de todos os tipos de delitos. E principalmente, o que me chamou a atenção na pesquisa é que, veja só, liberdade assistida tem 82 mil infratores, e prestação de serviço 80 mil. Mas ele é tão volátil, de 3 meses já pode mudar para 4, 5, 10 mil, porque os magistrados eles tentam socializar, tirar ele daquela pena e botar tipo uma prestação de serviço lá no bairro, e às vezes eles são realmente como é que eu vou te dizer mais claro, os magistrados tentam nessas opções alternativas, que não é tão alternativa, está na lei, né? Mas eu digo assim, alternativa é que ele teria que ser punido lá numa casa. Não, eles tentam, mas mais de 70% deles retornam para casa, eles não conseguem ficar. E uma coisa que todos nós temos a impressão que todos esses infratores é só ligado à droga, né? Mas não é bem assim. E assim, desses 189 mil, 50 mil são diretamente de drogas. E outros 50 mil são de roubo qualificado, de pequenos furtos. É curioso pensar, mas pequenos furtos para gerar droga? Às vezes sim, às vezes não. Então, nesse contexto, o que me chamou muito a atenção, que um dos grandes, assim, vários políticos estudiosos, não aquele político de voto, o político estudioso, ele coloca assim que a exclusão social, a falta da política pública é que reflete diretamente a criminalidade. Hoje esses políticos de estudo, claramente eles determinam que a droga que a falta da assistência social é o verdadeiro motivo dessa inclusão na questão do tráfico e do roubo, porque não falta, eles não têm nenhum tipo de estrutura, principalmente onde que Robert, um grande escritor de São Paulo, na ciência política, ele disse que o grande problema está sempre no foco familiar, a falta da estrutura da família, e que faz com que tudo isso venha à tona. Não tem essa questão de delegar à sociedade, ao Estado, a responsabilidade. Tem responsabilidade, mas a grande massa vem da própria seio familiar. Não tem como essa situação ser diferente. Então ele diz que essa situação do seio familiar, até não ter uma política não pública, uma política social de trabalho e dignidade, dificilmente vai mudar. E ele fala nessa reportagem, na verdade uma entrevista, desculpa, e ele dizendo que a gente tem a tendência de aumentar muito mais do que existe hoje. Ele acha que 2009 vai superar 2018. Quer dizer, 2018 já subiu o dobro, e ele acha que 2019 está se encaminhando para isso também. E ele alega que é muito pela política salarial que o país se encontra, que é o quê? A economia. Toda vez que a economia despenca, essa situação aumenta drasticamente, como ele disse que foi em 90 e pouco, nós tivemos aquela crise também, aconteceu os mesmos índices. Essa parte, o número de infratores dobrou em menos de 12 meses. Essa é a parte mais de estatística na questão a nível Brasil. Alguma pergunta sobre essa situação das estatísticas? Uma curiosidade? Bom, minha parte seria sobre o assunto da discussão da redução da maioridade penal. O que acontece? Esse assunto é muito amplo e é bem controverso de ambas as partes, né? Se tu for parar para pensar, tem uma diferença entre a redução da maioridade penal e a responsabilidade da maioridade penal. A redução da maioridade penal ali, às vezes ela meio que não leva isso em consideração. Porque a responsabilidade penal começa com 12 anos de idade a partir. Agora, responder como adulto, que seria a redução, vai responder já como uma pessoa adulta, pelos seus atos,
só que criminalmente. Aí então o pessoal às vezes leva isso daí, não é um assunto que, como é que eu posso explicar, seja bem claro na cabeça das pessoas. Aí então precisa fazer a análise da balança, né? Daí o pessoal bota contra ali que no artigo 228 da Constituição Federal tem uma cláusula pétrea isso daí. Aí o pessoal ainda fica naquela, vai ferir, se reduzir a maioridade penal vai ferir esse direito. Só que daí o pessoal daí que é a favor acaba dizendo que não vai ferir o direito porque não vai tirar esse direito. Vai, no caso, só colocar uma regra nova, né? É o que está legado na PEC ali, que foi a votação no início do ano. Só que muitas vezes a gente está trabalhando da forma errada, porque a gente está trabalhando em punir e não em prevenir isso. O foco principal seria em prevenir a ação dos jovens ali. Só que a gente sabe que o Estado às vezes não dá atenção necessária para isso. E aí, como ali numa das teorias da psicologia que fala ali do John Watson, que a gente acaba se tornando aquilo do meio que a gente vive. Então daí é bem complexo isso. Um adolescente ali, uma criança que acaba se criando no meio do tráfico, ela vai para aquele caminho, às vezes, por ser mais fácil para ela. Às vezes a gente pensa, vagabundo tem que morrer. Não está errado, em parte isso daí. Só que a gente está trabalhando com a punição e não com a prevenção. O Estado teria que ter uma atenção maior, né, nesse assunto, nesse quesito ali da prevenção dos jovens. Porque a recuperação existe, mas ela é bem mais complexa do que a prevenção. Acho que era isso. Então, eu vou falar o que os especialistas falam sobre isso. Em primeiro lugar, a maioria é contra. Então, de acordo com Dom Leonardo, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, muitas crianças e adolescentes do país vivem na fratura das relações, ou seja, em relações familiares e éticas quebradas. Para ele, diminuir a maioridade penal ou aumentar o tempo de internação do adolescente é não levar em consideração o sentido da pessoa humana e criar uma fratura ainda maior. É quase descartar essas pessoas da nossa sociedade. Não é isolando as pessoas que nós conseguimos construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. Segundo a Flávia Piovesan, que ela é secretária especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, porque pela situação degradante das penitenciárias, pelas condições desumanas de custódia e a violação massiva de direitos humanos. Então é nesse lugar que está a esperança dos nossos jovens. É para esse lugar que nós vamos encaminhá-los, indagou. Ela ainda enfatizou que o fracasso da dimensão ressocializadora do sistema carcerário brasileiro. Para ela, a ideia de exclusão repressiva e punitiva não se concilia com os princípios constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente. O defensor público Bruno Moura, que atua na Bahia, trouxe ao debate sua experiência para traçar o perfil dos adolescentes que cometem infrações. Segundo ele, a maioria vem de famílias desestruturadas, estão fora do ensino formal, moram em bairros periféricos e estão inseridos no mundo das drogas desde cedo. Para ele, para combater a violência, é preciso combater a política de drogas que há no país, e não ir pelo caminho da redução da maioridade penal. Bruno afirmou ainda que o sistema prisional falido do país apenas piora as pessoas que passam por ele, e que a sociedade se esquece disso. As pessoas se esquecem que essa pessoa que a gente deposita nesses depósitos humanos que temos hoje, ela um dia vai retornar à sociedade. Então pessoal, agora a gente vai colocar um vídeo de uma conversa com psicólogas, né, para ver a opinião delas sobre esse fato, né? Deixa eu ver a abertura dele antes. Pessoal, como sempre, na mesa normal, se eu não fosse contra a turma, né? A questão dos atuantes, depois vocês viram que eu não votei, alguém me pediu qual era a minha opinião. Eu não tenho opinião formada. Por que eu não tenho opinião formada? Porque eu já trabalhei em vários institutos, tanto centros de presídios quanto de casa-lar, centros de adoções, e não consegui ainda hoje ter uma formação disso, tá? O que é ser adolescente para vocês?
O que você acha que é ser adolescente? O que é um adolescente? Quando te chamava de adolescente, o que era para você? Tu passou da criança que entra perto da fase. Momento de descobrimento assim, da própria pessoa, né? Exatamente. O que acontece? Eles vivem num mundo pós-criança, onde não podem ser chamados de criança, né? E um mundo de realização que é vivido pelos adultos, mas também não podem ser chamados de adulto. E aí? Vocês nunca escutaram em casa, não, você é muito criança, não pode fazer isso. Não, você não é adulto ainda, não faça isso, não faça aquilo. Poxa, então significa que os nossos adolescentes não têm lugar. Eles não têm lugar na nossa sociedade. Porque se dependendo do erro que ele cometer, lá, ele é muito criança, ele vai amadurecer daqui a uns anos. Dependendo se for outra coisa, mas for outra pessoa, não, ele tem que pagar, ele já não é mais criança, porque ele trabalha, porque ele estuda. A menina já é mãe. Eu fui mãe com 14 anos. Vocês pensam, eu mãe com 14 anos. Eu ser chamada de criança era horrível. Nossa, como eu gostei de se chamar de criança hoje, né? Eu tive que estar com todas as minhas responsabilidades na época. Graças a Deus, consegui fazer bem feito, mas será que todo mundo consegue? Se trabalha é crime, se não trabalha é vagabundo. Aí eu pergunto para vocês, realmente, aonde fica o adolescente na nossa sociedade? Ele tem chance, ele tem vez? Ele tem sim de sofrer as penalidades, mas ele não tem que ser punido dessa maneira. Então essa entrevista ela é feita com uma aluna de psicologia, tá? A mais papuda, vocês vão ver que é minha filha, não é à toa. Alguns já estão quase concluindo o curso, outros estão começando, eles têm opiniões bem formadas já. Umas já ficaram um pouquinho mais receosas, mas acredito que vocês vão gostar bastante de ver a opinião de outras pessoas que vão atuar na área da psicologia também, e não no direito, que certamente tem uma visão diferente. Bom, então, em relação à mídia, né, a gente vê muito que a mídia às vezes acaba romantizando um pouco nessa criança, esse adolescente, quando ele comete algum ato, alguma infração. E na visão de vocês acham que a mídia influencia, né, nessa visão, ou o que vocês acham? Eu acho que a mídia romantiza não só o delito, mas romantiza a vida, né, desse adolescente. A mídia não está lá para mostrar como que de fato é. Então, ela quer passar de um jeito que seja talvez mais confortável para quem está em casa assistindo, mas ela está falando a verdade. No caso, quando vou passar o dólar para comprar um caderno para estudar ou alguma coisa assim, que a gente já viu, acho que no programa do Caldeirão do Hulk eu vi uma matéria assim, gente, tu não pode dizer que é mentira ou que é verdade aquilo, porque realmente pode estar acontecendo. Eu trabalho num projeto social onde a gente atende uma família que tem 5 filhos e eles não têm um lápis para escrever na aula e eles querem ir para a aula e eles não têm como. Então, uma criança que não tem, um adolescente, né, que não tem discernimento, né, assim, da sua consequência, quando ele quer algo, ele vai pela forma fácil, né? Se pela forma difícil ele não consegue. É porque os recursos que ele tem, ele às vezes nem percebe que isso é errado, né? Isso é até essa parte de fugir de um pouco, né? Ele não consegue chegar, ele não consegue ter assistência para conseguir comprar o seu livro, o seu caderno. Então, tá errado uma sequência de coisas, né? Não é só ele assaltá-lo, ele não assaltar, ele matar. São diversos fatores. Exato. Que levam. Isso aí, mas eu acho que sim, que a mídia influencia, manipula, romantiza, não só isso como tudo, né? Então tem que tomar bastante cuidado, filtrar e ter uma noção. Na verdade, a gente também está falando aqui sem às vezes ter uma real noção de como é estar nessa situação, né? Uma situação de necessidade que te leva a fazer essas coisas. E a mídia é uma empresa, e assim como qualquer empresa, ela quer agradar o cliente, então ela vai passar o jeito que tu quer ver. Eu concordo com tudo que os colegas falaram. E também, aqui nós estamos focando mais nos adolescentes mais de baixa renda, né? Mas vocês podem ver que a mídia influencia na parte quando tem diferenças de classes, né? Pode ver que o assunto, daí eu acho que eles romantizam mais ainda quando é um assunto
uma pessoa com uma renda maior. Que acontece também. Que acontece também, né? Dois pontos nessa questão aí da mídia. Eu concordo que sim, a mídia ela de fato ela manipula mesmo. Eu acho que não é questão de ela querer agradar, pode ser que seja agradável, mas eu vejo mais pelo lado da manipulação. Por exemplo, aquele assunto lá sobre aquela pauta lá sobre a Suzana, lá que acabou acontecendo aquele massacre lá dos dois guris, acho que era no interior de São Paulo, acho que era, que acabou acontecendo lá, as mortes das pessoas lá, enfim, várias pessoas ficaram feridas, e acabaram descobrindo que um dos guris ele costumava jogar um videogame, né, no celular, que era chamado Free Fire, né, e aí a partir dali, né, já começaram a envolver toda a situação em cima do vício no jogo. Tipo, aí ninguém sabe se ele estava realmente viciado no jogo, e daí começaram a cair em cima dos jogos e mudaram o foco, mudaram totalmente o foco em cima talvez dos jogos. por preguiça de fazer um estudo para ver o que essa criança tinha, talvez. O que ela não tinha principalmente. Quando não estão mais aí para poder ser, né, ouvidos. E eu também acho que elas pegam pelo veículo mais fácil. Tipo, um psicólogo foi lá falar uma coisa, deu. É a verdade absoluta, eles vão passar isso para todo mundo ouvir. E é isso aí. Também no outro ponto é a questão da hierarquia, né? A questão da classe social. Nessa questão aí, tipo assim, eles começam a romantizar, por exemplo, aquela criança lá que mora, tipo, 30 km longe da escola, tipo, essa criança ela é guerreira, essa criança ela quer um futuro pra ela quer, tipo, eles romantizam como se fosse algo, uma superação, sabe, algo, tipo, de meritocracia, sabe? Tipo, eles não veem, tipo, putz, 30 km a criança tem que ficar caminhando todos os dias, né, não, cadê o transporte dessa criança, né? Traz as condições, né, pra ela e não de como ela é esforçada. Ela não tem o que fazer, ela é a única. Eu sempre espero depois dessas reportagens, que claro que eu acho válidas algumas reportagens, porque a gente precisa de valores, exemplos, mas depois que essa criança, né, aproveitando o exemplo, depois dessa criança, que saiu essa reportagem dessa criança que faz 30 km por dia para estudar, o que seja, depois que resolva esse problema, né? Então, eu acho assim, atrás de ver se porque eu acho válidos os exemplos, porque a gente tem muito de exemplos também, né? Então, eu acho válidos, eu acho válido tu ter uma referência, tu ter um exemplo para ser seguido. É que eles não mostram, né? Assim, agora essa criança, ela tá aí, tem escola, tem transporte, eles só mostram uma parte ruim, né? Mas também nem toda parte é ruim, se tu ver. Eles mostram, eu acho que eles mostram, eles dão a notícia e dão uma justificativa. A notícia e uma justificativa. Ele não vai lá na favela, aqui na comunidade que o adolescente mora, para mostrar como é que está sendo, como não tem esgoto, como a criança não tem banheiro em casa, como ela só tem convívio com o traficante. Não vai mostrar isso, porque eles não vão se comprometer com isso, eles não vão se comprometer a fazer um projeto social para tirar aquela criança no contraturno do colégio para ela fazer dança ou ter algum, sei lá, um trabalho Senai. Nada, eles não vão fazer, eles querem a notícia e a justificativa. Eles querem, quanto mais notícia eles dão, mais eles ganham, eles são uma empresa de notícia, né? Então... pra gente já ir pro final, assim, para poder encerrar, em relação, vocês acreditam, nós, né, que há um retrocesso se tiver uma redução da maioridade penal dos 18 aos 16 anos no nosso país? Isso seria um retrocesso para o país? Eu acho que sim, as penitenciárias já estão cheias e a gente não dá conta dos bandidos que temos. E a gente vai fechar mais uma vez o olho para essa criança e esse adolescente. Então a gente não vai resolver a raiz do problema, a gente só vai cortar um galho e vai continuar podando a árvore sem chegar a tratar a raiz. Eu concordo com a Georgia, né, por causa que já tem notícias, né, de uma certa quantidade de presos, tipo 40 presos numa cela que cabem 3, né, coisa assim, né, então eles não têm nenhum certo espaço para eles lá dentro lá e agora querem incrementar mais os adolescentes, né. Aí eles não fazem
nem mais celas, né, para dividir um pouquinho, né, aliviar um pouquinho esses preços aí vão ter que fazer mais celas, né, aumentar a prisão, né, para incrementar os adolescentes, né, daí já... Sem contar na parte da ressocialização depois, né, que só vai ensinar o menor a ser mais bandido do que ele. Isso aí. Ele vai estar convivendo com pessoas muito mais experientes, reincidentes e piores, né. O sistema penitenciário brasileiro é um fracasso, só vai realmente sobrecarregar e piorar essa situação, né. Então vai investir um dinheiro nisso que poderia estar tentando resolver uma parte disso. As nossas penitenciárias é um acúmulo de gente, né? Acúmulo de pessoas. Concordo com a Georgia também que eles só estão podando o assunto, né? E ao invés de tratar a raiz do problema, então ao invés de depositar tempo e dinheiro nesse assunto, que eles vão achar outras formas para resolver os nossos antigos, né? Não ficar se preocupando com assuntos novos, assim, resolver nossos antigos problemas, né? De olhar para trás os nossos. E até mesmo quando falam em penalizar o adolescente pelo ato que ele fez, levando em conta ele ser adolescente, enfim, o contexto, eu acho que nunca vai acontecer de ter alguém fiscalizando, até porque ninguém está dando amparo, então não vai ter gente sobrando para ir lá ver se quando tu fala fiscalizando pessoas competentes, fiscalizando, né? E a gente foi também no CASE, Caxias, que é o Centro de Atendimento Socioeducativo, né? Onde são colocados esses menores infratores para tentar uma reabilitação, né? Então agora a gente vai passar o vídeo da nossa visita no CASE, onde a gente entrevistou lá o advogado, que é o que cuida desses jovens, né? Dá toda a parte jurídica para eles, e um dos menores infratores lá, né? A gente não mostrou o rosto dele, a gente filmou nossos colegas, né? No caso, e foi perguntando várias perguntas para eles, né? E para ele, no caso, né? Para ver a opinião dele, o que tinha levado ele os fatores meio padrão, né? Então daí vocês vão ver agora então como é que foi a nossa visita no caso. Lembrando que a minha opinião continua a mesma, não sou a favor e nem contra, porque ninguém conseguiu me provar ainda. Estamos aqui no CASE, Caxias, né? Centro de... O bandido bom é o bandido morto, né? Mesma coisa, um filho, um adolescente tem que ser preso desde que não esteja dentro da nossa casa. Quando ele estiver dentro da nossa casa, a gente vai pensar diferente. Vamos lá. Aqui no CASE, Caxias, né? Centro de Atendimento Socioeducativo de Caxias. Vamos fazer algumas entrevistas aqui com alguns detentos, né? Menores infratores, para ter uma ideia da maioridade penal, o que eles pensam a respeito do assunto, né? Se eles acham que é interessante para eles e o que eles pensam do futuro também. Ok? Eu sou Bruno, sou advogado aqui no CASE, Caxias do Sul, onde se tem as internações dos adolescentes, as cumpras internações. Já estou aqui há aproximadamente 6 anos, então estou aí para tentar ajudar na pesquisa de vocês. Então, o que você acha da redução da maioridade penal? Se ela é boa ou ela é ruim? Para nós, como quem trabalhamos com a socioeducação, ela é ruim. Por quê? Porque ela só transfere o problema. Conforme colocado no projeto de lei que está aí a ser votado, a ser colocado, o problema seria, qual seria a situação? Seriam os adolescentes acima de 16 anos, que eles iriam com crimes hediondos para a penitenciária. Desde então já iriam para lá, seria esse grupo. Só que seria transferir o problema que já está aqui para um outro local, apenas. Porque aqui os meninos têm a educação, escola, né? Eles têm curso profissionalizante, eles têm inúmeras atividades ocupacionais, né, e oportunidades, coisa que na penitenciária não se tem. Não se tem muito pouco ainda. E aqui, como tem um trabalho socioeducativo, ou seja, realmente de tentar, né, da melhor maneira, tentar reinserir, né, coisa que não se tem. Então, o problema que está aqui simplesmente vai ser colocado num outro local. O problema não vai ser resolvido. Porque os meninos lá vão ter... A questão é que aqui eles têm muito mais possibilidade de conseguir, de ter uma oportunidade para recomeçar do que em outro local, principalmente numa prisão. Que hoje é um depósito, né? E exatamente, é um depósito, e infelizmente a gente tem que chamar de um depósito humano. Muita gente fala que o Jovem tem juízo de um depósito de lixo humano, infelizmente, mas está próximo disso. E aqui ainda os meninos a gente faz um trabalho, né, de tentar minimamente ajudá-los, muitos não tiveram oportunidade,
de ter uma outra perspectiva. Então, somos contra em razão de que poderíamos ser a favor, porque tiraria muitos daqui para lá e nós trabalhamos com muito menos a população juvenil. Só que a qualidade, praticamente, ela vai a zero. Então, eu ficaria com uns poucos meninos, mas aí, praticamente, a sociedade também receberia esse resultado de adolescentes que se tornariam muito mais soldados das facções criminosas, das milícias hoje, do que adolescentes que hoje, por poucos que saem daqui, conseguem ainda se reorganizar, mas pelo menos tem essa porcentagem, coisa que seria praticamente zero caso acontecesse. Aconteça. Mas será que a ideia de redução seria um pouco para tentar inibir um pouco esses menores a praticar o conflito? Mas a questão de inibir, né, de punir mais severamente, poderia ser feita até mesmo aqui dentro. Aqui, utilizando as instituições, né, socioeducativas e não as instituições já de adultas, criminais, enfim, prisionais, que, como eu te disse, a questão aqui, eles são adolescentes, são pessoas em desenvolvimento, como se diz na legislação. Então a gente tenta ajudar a que eles se desenvolvam, porque muitos não tiveram mínima referência, e aqui eles têm minimamente, coisa que numa cadeia nunca vai se ter, nunca vai se ter dessa forma. A questão da punição mais severa, sim. E uma coisa que se tem aqui dentro dos meninos refere muito que a punição aqui na instituição, nessa tipo de instituição de intervenção para adolescentes é muito mais severa do que dentro de um presídio. O presídio tem N situações com drogas, com telefones, com outras situações, e aqui realmente eles cumprem a medida, eles têm regras, eles têm atividades, têm rotinas. É tudo muito regrado, coisa que não se tem num ambiente prisional. Né? As coisas são um pouco mais soltas, a quantidade também é muito maior. Né? Quem manda lá é as facções. Infelizmente, a gente sabe. Né? A família acompanha eles? Tem um acompanhamento assim sempre ou fica meio solto? Não, a gente, como a gente diz, né, a socioeducativa, a gente exige muito a presença da família e a gente trabalha muito com isso. A gente tem uma equipe multidisciplinar que inclui advogado, que inclui psicólogo, que inclui pedagogo e assistente social, justamente para que se tenha e se trabalhe os vínculos, porque a grande parte dos meninos tem uma situação de vulnerabilidade familiar, a grande maioria. E a gente, dentro daquilo que é possível, a gente trabalha assim com acompanhamento. Tem visitas familiares 2 vezes por semana, eles têm visitas familiares. A gente trabalha muito a questão de trazer a família para dentro da unidade. A gente trabalha muito a questão de círculos, quando se detecta problemas familiares, se fala em círculos restaurativos, por exemplo, é um exemplo, né, de trabalho. Então, eventos para reunir, né, os adolescentes com família. Muitas vezes eles chegam aqui com vínculos familiares fragilizados e a gente tenta aproximar. Tivemos vários casos de aproximação de pai, filho com pai, de filho com mãe, de irmãos, enfim. Um dos maiores problemas, no caso, é a base familiar que deixa eles chegar. Que eles já vêm lá, já vêm de fora praticamente sem nenhuma referência. E a gente tenta trabalhar esse retorno da referência, até porque se exige que, no momento que eles saiam da unidade, que eles tenham alguém que vai acompanhar. E geralmente alguém, a primeira opção é a família. Tem que ser a família. Né? Porque mesmo adolescentes, ou até com maior de idade, sendo maior de idade, a gente tem que entregar, tem que se colocar para a família também ter. E a gente busca muito responsabilizar. Se o guri não está tendo algum problema, a primeira coisa que a gente faz, a gente chama a família para cá. Ó, teu filho nós estamos com essa dificuldade, né? Não, e também não adianta vocês aqui ensinarem uma disciplina para eles. Sim. E eles saírem e viverem soltos novamente, né? Não ter aquela cobrança, aquela contribuição da família. Como eu já mencionei antes ali, acho que tem um grande problema da referência. Né? Os meninos vêm para cá totalmente, como tu disse, sem referência. Eles estavam sem limites na rua. Ou muitos nunca tiveram, porque nunca tiveram um pai. Nem sabe o que é isso, né? Ou ambos nunca tiveram. Tem vários casos de meninos que foram criados por pessoas desconhecidas, por uma avó, por um tio, por um vizinho, por pessoas, ou até mesmo abrigos, né, esses abrigos. Então eles não têm limites e referência alguma, coisa que graças a Deus podemos dizer que a grande maioria de nós aqui tivemos, e eles não tiveram. Um pai e uma mãe que educasse e conseguisse dar um mínimo de referência. Porque a grande parte, infelizmente, os pais, grande parte, presos ou mortos,
as mães envolvidas, ou que não têm a mínima condição porque tem N outros filhos, porque dão conta da casa sozinha, né, condições financeiras praticamente ínfimas, aí não tem condições de dar um suporte para um adolescente. A grande maioria não tem o pai presente, não é? A grande maioria. De alguma maneira, seja falecido, seja sumido, seja preso, de alguma maneira, a grande maioria. Eles têm a mãe. Sim, praticamente 90% tem mãe. 90%. Que eles tratam como vamos dizer, uma referência grande, eles tratam como se fosse, eles denominam rainha, né? Então, para eles, a referência deles é a mãe. Então, para eles, Deus o livre, né? Deus no céu. É exato, até, por exemplo, se for pronunciar os palavrões que se referem à mãe, para eles é uma ofensa fatal, mortal, porque eles têm um respeito, porque justamente a referência que a grande maioria tem é a mãe. O pai, muito poucos, infelizmente, muito poucos. Eles tomam algum medicamento? Quanto à medicação, a gente tem quanto a essa questão de saúde, a gente tem acompanhamento efetivo de saúde. A gente tem psiquiatra, clínico geral, eles fazem as consultas aqui mesmo na unidade, a não ser que sejam especialidades de efeito fora, né, nas OBS, né, nos hospitais. E temos também a questão de dentista. Então, todo esse acompanhamento de saúde é feito aqui. Né, tem uma equipe de enfermagem 24 horas de plantão, né, enfermeiros, técnicos de enfermagem que dão o suporte necessário no momento que eles fazem o primeiro atendimento, o acompanhamento, as medicações. E depois, caso não seja da alçada, já passam para os médicos, né, fazer o acompanhamento. Mas a questão da medicação é mediante a prescrição. A grande maioria dos meninos, infelizmente, necessita de medicação, principalmente psicotrópica, né? A maioria em razão do uso de entorpecentes. A grande maioria é usuária de entorpecentes, algum tipo de entorpecente. Percentual assim, de usuários? 80%? Mais. A grande maioria dos meninos, infelizmente, tem um histórico, seja abusivo ou não, mas histórico de uso de entorpecentes, né, de todos os tipos. Temos muitos com uso abusivo, viciados, né, que vêm para cá, principalmente cidades do interior, cidades pequenas, os juízes entendem que ao invés de um tratamento, eles acabam, por vezes, mandando para cá, porque eles estão furtando, estão roubando, estão cometendo série de ilícitos, né? Só que a gente não tem um aparato, infelizmente, para tratar esses meninos. Eles precisam de acompanhamento médico específico, né, direcionado, porque os delitos são em função de que eles precisam dar conta do vício. Tá, tu acha que então se fosse para um lugar psiquiátrico que tratasse essa questão, seria melhor, assim? Sim, nós temos alguns casos aqui, hoje poucos, mas já tivemos mais, de que meninos que a gente recebe e tenta ajudar, tenta tratar aqui, mas é visível que problemas assim, crônicos de drogadição. Precisa de tratamento, não de punição. Ah, mas ele cometeu um crime. Concordo, cometeu um crime, precisa ser punido. Mas no momento ele pode ficar aqui, como vocês sabem, 3 anos o prazo máximo, ele pode ficar os 3 anos aqui sendo punido. No momento que ele sair daqui, a primeira coisa, se ele não tiver um tratamento, ele vai para a boca de fumo. Primeira coisa que ele vai fazer é no momento que ele sair daqui. Então não adianta nós darmos ele ser punido, nós dar todo um aparato, e se ele não sair daqui bem, sendo tratado, curado não digo, mas ele vai voltar para o que ele fazia. E aqui não tem, no caso, uma estrutura para tratar os vícios, no caso. Não tem. Na tua opinião, deveria ter um anexo aqui que seria... Nem digo aqui, acho que a comunidade como um todo, que não se tem, hoje não se tem tantas clínicas, né, de recuperação, a grande maioria são particulares, são ouvidas com religiões, igrejas, etc. Então talvez o poder público tivesse uma política de tratamento melhor, porque hoje, por exemplo, os meninos muitos têm problemas, mas só se temos atendimento se estão em surto, se estão em abstinência, né, e não tem um tratamento contínuo. Contínuo, se tem CAPs, mas CAPs não dá conta porque atende toda a comunidade, não só os meninos e não só os aprisionados também, levando já para o adulto. Então, aí toda uma demanda, o município não dá conta, né? Que é um município que acaba... Se teria que ter, sim, né? Algo específico. Mas a gente trabalha com o que a gente tem, que é o município, daqui a pouco tenta mostrar para o judiciário que o menino precisa, porque o juiz
de uma internação compulsória, mas isso é em último caso que a gente recorre, senão a gente tem tenta... psicólogo contínuo aqui, psiquiatra. Tem psicólogo, Contínuo, sim, nós temos uma equipe, dentro dessa equipe que eu mencionei, temos uma psicóloga, deveríamos ter duas, hoje temos uma, infelizmente, no quadro, mas ela trabalha com os meninos aí incessantemente, essa parte, acompanhamento, caso ela não consiga dar conta, ela encaminha. Temos uma psiquiatra, né, também que é muito parceira, nos ajuda muito, e também encaminha sempre que é necessário. E a gente também sempre encaminha qualquer alteração que o menino possa apresentar psíquica, psiquiátrica, enfim. E qual é, tipo assim, o índice, tipo, o menino ficou aqui o período determinado pelo juiz e ele sai, tem algum índice de retorno, assim, já... De reincidência? Reincidência. Vamos botar assim, uns 40%, 50% de reincidência. E os outros 60% tu acha que se recuperaram ou passaram para a maioridade? Possivelmente a grande maioria, como disse, a porcentagem de meninos que conseguem ter um sucesso de se evadir da criminalidade é pequena. Então a grande maioria que não retorna para cá vai para os presídios ou infelizmente acaba falecendo, né? Então e os meninos sabem muito bem que esse é o destino que eles vão ter, né? Então os meninos que conseguem ter o sucesso de não mais reincidir, né, infligir a lei, é bem pequeno. Um percentual, uma ideia? Bem pouco. Não sei se chega a 10%. Infelizmente a gente tem. Posso contar nas mãos assim os casos, né, de meninos que, por exemplo, que ingressaram na faculdade, meninos que hoje estão trabalhando, estão com a sua família, estão, enfim, numa outra realidade. E para mim, eu acho que meus colegas ali também podem concordar, é que eles retornam no mesmo contexto, seja familiar ou social, que eles estavam antes. Então, por exemplo, um menino que mora num bairro onde a criminalidade, a grande maioria deles mora em bairros onde a criminalidade é bem forte, né, voltam para lá e acabam mais uma vez, né, porque o contexto dele é esse, seja dentro de casa, ou seja no bairro, na rua, nos locais que ele frequenta, com as pessoas com que ele convive. E acaba aí, evidentemente, se envolve. As amizades, a família, eles fazem um tratamento onde ele está aqui, depois que saiu daqui, se esquece tudo e... Então, se essa questão de pessoas que elas conseguem evoluir, digamos assim, aqui não seria 100% eficaz? Ou depende 50-50? A questão nem é a eficácia do trabalho. Hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer, não com os instrumentos que a gente tem, consegue fazer um bom trabalho com os adolescentes, de regras, de disciplina, de oportunidades, enfim, de atividades, até de encontrar talentos dentro dos meninos que nunca tiveram, né, talentos que a gente encontra de meninos que são talentosos para música, desenho, escrita, enfim, N situações por artesanato, trabalhos manuais, determinada função, né? Mas, como eu disse, no momento que se sai daqui, por vezes se tem acompanhamento, por vezes não se tem acompanhamento, né? Às vezes precisa, a gente tenta mostrar isso, por vezes eles parece que não tem necessário, mas como disse, voltam para o contexto, e o contexto, infelizmente, e hoje em dia com a questão de faccionamento, né, que infelizmente tem tomado conta, e aí é mais grave ainda, porque como eles muitas vezes, grande parte tem algum tipo de participação em facção criminosa, em um grupo criminoso, eles têm que voltar, é difícil eles conseguirem sair, eles têm que voltar para a atividade a qual eles estavam ligados, né? E muitos, infelizmente, muitos aqui se identificam com a criminalidade, por serem adolescentes, estão nessa fase da vida onde as consequências, sabem das consequências, mas não ligam, não tem essa consciência tanto das consequências dos atos, eles acabam se identificando naquele meio, onde ele pode portar uma arma, onde ele pode ser dono de uma boca de fumo, onde ele pode ter uma importância dentro, porque muitas vezes não são aceitos em determinados grupos, e já acabam sendo aceitos lá, naquele grupo, né, de uma facção criminosa, um grupo criminoso, alguma coisa assim. E por vezes aí não se tem muito o que fazer, por mais que meninos saíram daqui, a gente tem vários exemplos, saíram daqui completamente diferentes da forma que entraram. Meninos, inclusive, com uso abusivo de droga,
e foi depois retornar para cá praticamente pior que ingressaram, né, pelo retornar à criminalidade, retornar ao uso de drogas, enfim. Na tua opinião, o que tu acha que poderia ser feito pelo Estado, por cada um de nós, para aumentar esse percentual de recuperação, né, no caso? Olha, isso passa pela questão de educação, passa por N situações, questão de oportunidades. A gente vê que esses meninos, muitos aqui nunca tiveram nenhuma oportunidade de praticamente nada, né? E meninos, às vezes, meninos bons, no sentido de ter um potencial muito bom, a gente já passou por vários, com ótimos potenciais, e não tem oportunidades. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, meninos que têm uma aptidão muito grande para o esporte. Essa idade é uma idade que se desenvolve. E tem meninos que são muito bons em algum esporte, seja no futebol, vôlei, qualquer que seja. E nunca tiveram a oportunidade, de repente, de crescer e ter uma continuidade nisso aí. Ninguém olhou por eles. E aqui eles desenvolvem alguma atividade? Sim, aqui tem as atividades, né? A gente tem esportes, né? Vários esportes. A gente tem, como eu te falei, o curso profissionalizante. Hoje tivemos um curso, uma turma só, infelizmente. A Grale montou uma turma aqui. Eles montavam uma linha de produção. Tinha uma linha de produção aqui dentro, foi durante um ano. Então, peças eram montadas aqui dentro para os meninos, por nós selecionados. Acho que eram 12 meninos de cada ala. Hoje tem um curso profissionalizante que o CIE seleciona, o CIE que dá o curso, mas os meninos são contratados pelo Banrisul, aqui em Caxias. Em outras unidades, tem pela CE, tem pela Corsan e entre outras empresas, né? Então, esses meninos têm todos os direitos trabalhistas, né? O contrato como um contrato do Jovem Aprendiz, como se é normalmente. Não Exato, tem... tipo uma filial aqui. Exatamente. Tem escola aqui dentro, integral para eles, né? Como é uma escola também da mesmo jeito, com professores estaduais contratados, né? Especificamente para dar aulas para eles. Inclusive, ali tem a escola nova, né? Foi construída há poucos meses uma nova escola ali externamente, vocês observaram, faz alguns meses. Então, a gente tem oficinas que os próprios funcionários dão de trabalhos manuais, né? Eles fazem, depois eu até posso ver esse encontro para mostrar, se vocês quiserem fotografar. Tem os origamis que eles fazem com papel, eles fazem umas telas de crochê sensacionais, assim, que tu não imagina quando eles conseguem. Eles fazem roupa, até de costura, tipo roupas, peças de roupa, luva, vestidos, essas coisas para criança e tal. Então, assim, eles têm N atividades, né? Tem atividades de leitura, que tem uma voluntária que vem fazer atividade de leitura. Tudo isso? Adoro todo tipo de qualquer atividade. Ontem, palestras de saúde, a comunidade, né, a rede pública de saúde vem dar palestras, teve uma palestra de questão de dentes e higiene bucal, essas coisas. Fizemos uma conversa, o defensor público veio também, fez conversas sobre questões jurídicas de paternidade, adoção, guarda. Então tem N atividades religiosas, né, eles gostam muito, uma questão que eles acabam buscando se prender em alguma coisa, então muitos buscam questão religiosa, então as igrejas evangélicas principalmente fazem trabalhos aqui dentro, né, bem bons inclusive, né? Enfim, temos... Quantos meninos tem aqui hoje? Hoje nós estamos com 56. 56. A capacidade da unidade é para 40 adolescentes, né? O certo seria um adolescente por dormitório, né, mas a lotação não permite, então 2 adolescentes por dormitório, uma cela, né, que a gente chama de dormitório. E já tivemos uma numeração bem grande, a questão de alguns meses, aí, um ano. A gente está com mais ou menos essa população, mas já tivemos aí chegamos a 94 meninos, que estava assim, casa praticamente lotada e sem espaço para nada, e isso prejudica muito as atividades, porque tudo tem que ser feito com segurança, nada pode ser feito a meu prazer. Então, era se fracionar as atividades, atividade que, por exemplo, um momento de um jogo de futebol, se daria 1 hora, 1h30, tinha que se dar 30 minutos, 40 minutos, para que todos pudessem ter um tempo para jogar um futebol. Hoje, com essa população, você tem 1 hora, 1h30, por exemplo, de uma atividade. Os meninos jogam videogame, tem videogame que eles jogam, eles têm cartas, enfim, N esportes, N coisas que eles... E de meninas também, né? Não. Nessa unidade não.
só uma unidade específica para meninas, de internação para meninas, que ela fica em Porto Alegre, que se chama CASF, que é o caso feminino. Então, qualquer lugar do estado que uma menina precisa ser internada, for internada, ela é encaminhada diretamente para Porto Alegre, para essa casa específica. Então é isso? Sim, pela minha Então, te parte. agradecemos. Aí, Mais alguma pergunta, alguma dúvida A de gente tem vocês? como ver como são os dormitórios, dar uma olhada. Assim. Eu vou mostrar assim, mas explicar para vocês aqui externamente, aqui, mostro para vocês ali. Né? A gente consegue, não sei se a gente consegue olhar na escola, vou perguntar se dá para nós dar uma olhadinha para o chefe de equipe, que é a escola nova ali, vocês verem. Mas não tem muita diferença de uma escola atual, só vai ver que tem porta com grade. É isso, né? As portas são fechadas. Mas a gente consegue dar uma olhada ali, ver se consigo usar artesanato, se vocês quiserem fotografar. A pergunta, já deu uma rebelião, alguma coisa assim? Sim, sim. Hoje, graças a Deus, o trabalho que vem sendo feito com muita duras penas e muito forte, assim, faz mais de 2 anos, né, que a gente não tem uma rebelião registrada aqui na unidade. A última ela foi gravíssima, onde tivemos um interno, ele foi agredido e ficou paraplégico. Né, foi em junho de 2017, então faz 2 anos e 3 meses que isso aconteceu. E hoje está se recuperando, mas enfim, ele ficou um PCD, se tornou PCD. Ele foi agredido com pedaços de... Essas pernas de mesa, sabe? Foi agredido muito forte pelos outros adolescentes. Inclusive tinha alguns maiores que foram encaminhados ao presídio e levados a júri popular e condenados, né, por tentativa de homicídio. Mas foi a última. Graças a Deus foi a última. Depois, episódios normais, assim, que de conflitos, mas coisas assim, mais isoladas. Coisas isoladas, coisas pequenas que os colegas conseguiram resolver, assim, bem tranquilamente. Né? Um conflito de um chute na porta, de um barulhão, que eles fazem para tumultuar, alguma briga entre eles, mas coisas assim, bem ponto isolado que rapidamente ele é resolvido, mas estancado. Deixa eu ver se... Meu nome é Amanda, eu estou no 2º semestre de Direito na faculdade da FTEC e eu queria saber como era o teu nome. José Vitor Deraldo Romão. E tu tem que idade? 18 anos. 18 anos. Então, a gente está com um trabalho sobre a redução da maioridade penal, tá? Eu queria te fazer umas perguntas, tranquilo? Sim. Se tu achar que tu não quer responder alguma, a gente não... Fica à vontade. Sempre a tua opinião. Isso. A tua. O que você acha? Você acha que é bom ou ruim a redução? Eu acho que é bem ruim, né? Por quê? Porque, tipo, a pessoa chegar a um ponto dela, eu cometer um delito ali já era. Aí, tipo, ele não vai ter a cabeça pra ser jogado com os de maior, tá ligado? Porque os de maior já estão há mais tempo, já entende mais o crime, é como se vai jogar como se fosse a cadeia, a escola do crime, né? Tipo, o que tu não aprende na rua, tu vai aprender na cadeia. Tipo assim. E por que tu veio pra cá? Eu vim pra cá pelo crime, Uhum. de tráfico de drogas. Faz quanto tempo? 6 meses. Que tu chegou aqui? 6 meses. E desde quando tu cometia esse crime? Desde os meus 16 anos. E o que te levou a fazer isso? Falta vários fatores, né? Porque, tipo assim, eu sempre fui criado pela minha avó, né? Porque minha mãe não podia me criar e o meu pai abandonou muito cedo, né? Aí minha mãe morava em outro lugar, aí eu decidi, minha avó, né? Ela recolheu eu e minha irmã. E aí tu vai crescendo, né? Tu vai vendo aquela Ficando sozinho? Vai vendo, ficando sozinho, pra ver aquela situação, né? Uma senhora te criando, né? Pá. Um pouco de dinheiro, pouca renda, esse bagulho aí, pá. Eu peguei e me joguei, né? Falei, não, tem que dar um jeito de mudar isso aí, né? O que tu fez pra ajudar? Falei, eu tenho que dar um jeito de ajudar essa velhinha que sempre me ajudou, né? Aí eu peguei e comecei a traficar. E a tua família te acompanha, tua avó te acompanha, nós aí que te vem? Aqui não, porque eu não sou daqui, eu sou do Paraná. Eu caí trazendo droga pra cá. Entendi. Então, basicamente, tua família não tem contato. Desculpa. Depois. Melhor narração. Então, tu toma algum medicamento? Não. Não? Tá. Tu já participou da justiça restaurativa? Não sei por isso.
Explica pra nós aí. Explica pra nós, David. A justiça restaurativa é onde tem algumas atividades de restauração, né? Pra te poder se restabelecer normalmente, né? Então eu acredito que não, no caso, tu não participou, no caso. Você tem mais esse contato aqui mesmo, né? Esse contato aqui primeiro. E essa tua família lá do Paraná, eles vêm te visitar aqui? Não, não consegue, é muito caro. Então tá sozinho aqui há 6 meses, não é isso? E a tua rotina aqui, como é que é? Conta um pouquinho pra nós o que tu faz aqui. Aqui, alguns tempos atrás, eu estava fazendo um curso na rua de lead em metodologia. Aí eu ia fazer o curso, voltava lá do almoço. Em quanto tempo tu já foi liberado para poder fazer curso, poder dar alguma saída? Quanto tempo tu estava aqui? 2 meses fechado. Aí a juíza me deu um equipar, só que é um equipar que eu não consigo cumprir, né? Porque o equipar é internação com possibilidade de atividade externa. É tipo, sábado, sexta, sábado, domingo, tu passa na tua casa, na tua família. Aí tu sai e volta no domingo. Mas como tua família não mora aqui, então tu fica aqui direto. Fico dentro trancado. Aí foi o juiz, na real, se espichou na minha, né? Ou me deixa fechado e me libera. E isso não vai diminuir o teu tempo? Eu não sei, tentaram, acho que já mandaram meus papéis o juiz com pedido de aliar para mim terminar de cumprir os papéis na minha cidade. Aí esperando só a resposta do juiz. A rotina que eu tenho aqui, eu acordo, tomo café da manhã, que eles passam, escovo os dentes, aí de vez em quando... Acorda que horas? Umas 8 horas, por aí. 8 horas, aí né, tem uma quadra, uma casa, jogar um futebol, às vezes um vôlei. Aí nós sobe, toma a ducha, vai pro brete, almoça. Aí 1h30, da 1h30 às 5 tem escola. E aí de noite só pro brete. Qual é a tua formação hoje? Tá estudando em que grau? Tô fazendo o 8º ano. 8º ano? No ensino fundamental, no caso, né? Ali. O que tu vê pro teu futuro? Eu vejo que não é isso que eu quero na minha vida. Tu descobriu isso aqui. O que tu acha que tu pode fazer que vai mudar isso quando tu sair daqui? Eu pegar e me firmar mais com meus estudos, né? Correr atrás dos meus estudos. Agora com esse curso que eles me ofereceram, eu já consigo arrumar um trampo um pouco melhor, né? Terminei com esses dias. Já consigo correr atrás de um trampo e vou terminar meus estudos e pretendo continuar assim, né? Fazendo alguns concursos, procurar fazer uma faculdade, né? Se tu for fazer que faculdade, o que vai ser? Eu queria fazer de Direito. Ótima escolha. Eu sempre quis fazer Direito. E por quê? Pra mim me envolver mais nessa área, tá ligado? Pra mim conseguir ajudar muita gente, né, mano? Ajudar outras pessoas. Ajudar outras pessoas, né? Entre o Direito até... Eu curto bastante Direito, né? E tu faz acompanhamento com um psicólogo aqui? Não. Não? E a saudade da família, como é que tá? Tá grande, né, mano? Tá grande a saudade de casa. E tu pensa em, quando tu sair daqui, tu voltar a morar com eles ou tu trazer eles pra cá? Tu acha que vai ter apoio quando tu sair daqui da família? Eu acho que sim, porque eu consegui falar várias vezes com a minha mãe, né? Aí agora ela já tá mais tranquila com a minha irmã. Estão morando junto agora. Que idade tem a tua irmã? Minha irmã tem 19. Eu sou o caçula. E tu teve contato com o teu pai? Tem contato com o teu pai lá na tua cidade? Não tem? Desde criança. Ele não apareceu, não? Nunca mais. E o que tu pensa sobre isso que ele fez? Mancada, né, mano? Vai deixar uma mulher grávida, né, mano? Com uma criança já e... Tu jamais faria? Eu nunca faria isso aí, mano. Nunca mesmo. Agora eu vi o que isso pode fazer, né, mano? Tu acha que isso te influenciou? Bastante. Falta do teu pai pra estar do teu lado ali. Pessoal, assim. Minha mãe era presente, né, mas a minha avó não. Mas falta o pai, não adianta. Não adianta. Por mais que elas tentam suprir, não adianta. Não adianta. O cara tem que ter uma figura paterna, né, o cara se espelhar. Aí não tive ninguém, aprendi, tipo, me criei, aprendi a ser homem na rua, né, mano? Na rua que eu aprendi a ser homem, né? E os teus amigos, tu acha que te influenciaram a fazer... Não, influenciar, ninguém influencia ninguém, né, mano? Tipo,
influenciar, o cara não é influenciado, o cara... Porque tem vários exemplos, né, mano? Tipo, o cara convive no meio de todo mundo que faz e ele não faz, né? Tá na cabeça de qualquer. Não é só exemplo ruim que tem. Sim. Tem os bons também, né? Claro, tem vários exemplos, né, mano? Os caras, várias pessoas falam, não vai, não faz. Os caras bem mais velhos, né, mano? Os caras veteranos, assim, falam, não, isso aí não é vida, mano. Sai disso aí, vai estudar, velho. Eu já tô nesse bagulho a vida inteira aí. Se eu pudesse não pegar a realidade que tu tem, eu nunca ia fazer isso, né? E tu chegou a te envolver com alguma facção lá da região? Lá, não. Coisa, só uns amigos só que te botaram nessa jogada aí? Sim. Nunca fui de me envolver com esses bagulhos de facção. Tá, e quando tu sair daqui, o que tu pretende fazer? Primeira coisa. Ah, eu pretendo dar um abraço bem forte nela, né? Mas depois tentar me estabilizar, né? Ali tá estranho, mano. Aqui. E a tua mãe hoje ela tem um outro companheiro ou tá sozinha? Não, sozinha. Só ela e minha irmã agora. E aí tu tem noção que tu vai ser o homem da família agora chegando lá e tu quer dar o exemplo, né? Ah, eu já fazia isso, né? Pelo dinheiro que eu traficava, eu fazia isso. Mas aí agora tu teve outra visão, agora tu vai fazer o exemplo do bem. Bom trabalho agora, tu já tem um curso agora? Tem um curso. Eu imaginei que caminho andado. Já é uma mão no passo, né? É um passo. O que falta agora é tomar atitude e continuar nesse caminho. Pesar, né? O que vale a pena. O que vale, não vale. Porque o bagulho vai dar dinheiro. Você dá um pra frente e 3 pra trás, né? Cadeia é embaçado. E a vida é curta, né? A vida é curta, não dá pro cara ficar se arriscando assim, né? É isso aí. Tu pretende ter filhos? Eu curto bastante criança. Meu sonho é ter um filho. Então é isso? Sim. Então, Quer fazer alguma pergunta? uma coisa a colocar, quer mandar uma mensagem pra gurizada? Não vai no mim, né? Não vai nesse caminho aí que... Não é assim, mano. Não é assim. A ilusão é grande. Tu pensa que o bagulho é fácil, a ilusão é grande, mas... Depois que tu cai, tu vê que o bagulho é passageiro, né, mano? Uma hora tu tá grande, depois tu já tá lá embaixo, mano. Então vai por aí que é mais fácil tu ir, é mais demorado, né, velho? Caminho mais longo. Caminho mais longo, mas é uma coisa que tu nunca vai perder, né? Ninguém nunca vai chegar e te tomar assim, falar, não, agora já era. Então tu acha que foi bom pra te vir pra cá? Foi bom pra mim Te acordar. Tem um choque de realidade. Choque de realidade, mudar os pensamentos que eu tinha. Ver o que é certo e o que é errado mesmo. Porque conforme a pessoa fala que não, mas sim, né? A pessoa dá um choque nela, né? Tipo, será que é isso mesmo que eu vou querer, né? A pessoa para e pensa, né? Que aquilo não é mais tem tempo aí de pensar, né? O que fez. E tu chegou a usar droga? Eu fumava só maconha. Nunca fui pro outro lado. E minha mãe também, minha mãe começou no pó, aí depois foi tava no crack. Aí agora que depois que eu caí preso, que aí ela tentou se matar, né? Tomou forte de remédio pra se matar e pá. Aí ela foi internada no hospital lá. Aí fizeram um tratamento com ela lá e agora ela parou, né? Parou com tudo, pá. Toda vez que eu ligo pra ela, ela fala lá, curtindo bastante o meu tratamento, pá. Consegui largar com tudo. Isso também foi uma ofensa da tua mãe, que ela já usava drogas, no caso, e tu... Né? Pra ti era praticamente... Uma força agora também, né? Pra ti era normal isso aí na tua vida, praticamente, quando tu entrou no mundo ali, já era. Já era normal, já sei. E agora tua mãe parou, então eu acredito. Tua mãe parou. Tem tudo pra dar certo a vida agora. Tinha certo com a revolta também, mano. Tinha bastante revolta pra esses bagulhos. Mas agora você vai melhorar. Tem que ter força, não é fácil. Não. Pra ninguém é, né? Pra ninguém. É só querer que consegue. Então é isso aí. Muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Sucesso pra ti, que nos encontramos aí, mas no fórum como colegas, né? Com certeza, Tá se bom? Deus quiser. Tudo de bom, então. Obrigadão. Tá? A gente tem umas fotos pra mostrar, caso não dê tempo. De como é lá dentro. A gente visitou toda isso. Só vou passar segundos aqui de um dos
menores que estavam ali no caso. Fiquei pensando se seria bom para outro grupo Começar na normal, com certeza. Tranquilo. Tá, daí a gente fica mais. Eu acho que é melhor. Eles têm bastante material. Bem tranquilo, é. Então vou passar agora então, as fotos do CASE para vocês darem uma olhada. A gente passa rapidinho as fotos do CASE que não tem a noção. Depois eu vou passar 2 vídeos dos menores, tá? Que já estavam no CASE. Tem 27 minutos, tá, David? Passa disso. Vamos voltar. Então é a sala aí, a entrada e sala de revistas, né, dos visitantes do CASE, a porta principal pela ali, depois tu vai para aquela salinha ali para ser revistado, certo? Aqui é a sala de controle e monitoramento da unidade, ali fica o chefe que eles falam, né, que ele controla tudo, ele sabe tudo como é que está o funcionamento da unidade lá. Aqui, ó, dá pra ver pouco, mas aqui são as salas de aula, eles têm uma escola lá dentro. Então são as salas. E aqui é cada aula. Então a aula separada por cor e os nomes de quem está dentro daquela aula. Então tudo bem descritinho, bem certinho. Essa escola. Essa é a escola Paulo Freire, que eles têm lá uma escola estadual lá, onde eles recebem desde o primeiro ano até a formação do ensino médio, né? Aí conforme a graduação de cada um, eles vão tendo a aula particular, praticamente, com uma turma, por turma, 2, né? Entendeu? Quem é que está lá? Quem é lá? Não sei, lá é como saiu lá. É o manequim pro senhor aqui é a sala de vídeo, né? E aqui é uma sala de aula. Todas as salas de lá tem porta e cadeado gradeado que nem uma cela, né? Todas as portas de lá são assim. Porque se caso der alguma rebelião, alguma coisa, ele diz que isola aquele espaço ali até dominar ou para não espalhar, né? E as salas de aula são com uma quantidade menor de pessoas, pode ver que são poucas classes, poucas cadeiras, para não gerar conflitos, digamos assim. Então, cada aula faz aula em determinado turno, não se choca. Ali é a sala de vídeo onde eles têm o método do cinema, né? Que eles escolhem uma série, sala de série que eles falam, né? Para olhar uma série que eles gostam. Agora eu estou olhando La Casa de Papel. Socializando. Aqui é o ginásio de esportes deles, né? Daqui então tu vê o ginásio, né? Ele é todo cercado com essa cerca ali que tem em torno. E ali em cima tem os dormitórios. Em cima os dormitórios onde eles dormem, que é tudo com cela fechada uma a uma, né? E ali eles têm as atividades deles nesse ginásio fechado. E aquela, posso ler um pouquinho? Eles fazem toda a manutenção, digamos, interna do lugar, e os desenhos ali na parede, eles que desenharam, e foi uma pessoa lá e pintou na parede. Assim como as paredes internas são eles que pintam, então eles fazem esse serviço todo lá dentro. Aqui as salas de atividades complementares, onde eles têm as aulas de artesanato, né? Eles têm agora uma aula de xadrez, agora que vai ter um campeonato, né? Porque eles vão de xadrez também. Tem a... O que mais que eles têm de aula? Aqui, nesse corredor onde tem aquele menino lá, é um auditório, que é onde é feito as visitas. Toda quarta-feira, às 2 horas, tem as visitas. Quarta, sexta, sábado e domingo. Não, quarta, sábado e domingo. Sexta não, sexta tem que marcar a quarta, sábado e domingo. Quarta, sábado e domingo. Aí tá certo. Tem as visitas feitas no auditório. Uma coisa que ele falou que é bem importante, todo mundo respeita muito as visitas. Então, assim, fazem silêncio, não pode falar alto nos corredores, eles se comportam bem direitinho na quarta-feira e no final de semana. Aí alguns artesanatos que eles fazem lá, né? Nem dá pra ver que eles assistem La Casa de Papel, olha como é que é o... É verdade. Então é o material que eles fazem lá. E eles vendem e dão para presente para os familiares, né? Para eles é bem interessante fazer aquele material ali para dar de presente também. Aí as salas de atendimento à saúde, onde eles têm a sala odontológica, tem a psicológica, tem a do médico e tem a da enfermaria também. Que a da enfermaria é do odontológico. Então é isso aí. Aqui é o funcionamento dessa apresentação. Né? Então agora eu vou passar um videozinho dos menores infratores, né? Que esse menor aqui em especial, ele estava no CASE, faz um mês que saiu de lá. Tá? É comum as rebeliões lá? A última foi... A última foi há 2 anos atrás. Foi em junho, julho de
se tornou PCD. Ele ficou deficiente. Deixa eu abaixar um pouquinho. Não tem algo de... Abaixa um pouquinho. Não é isso aí, né? Tá. Então esse menor da esquerda ali, ó, ele saiu do caso faz um mês, tá? Questão da rebelião, então faz 2 anos que eu tenho rebelião lá. Então nós chegamos lá e perguntou se a gente tinha visto um vídeo que tinha uns menores que saíram do caso, que é esse da esquerda ali. Faz um mês que ele saiu. Qual o contexto desse vídeo? Tá? Qual o contexto? É pra mostrar um menor infrator. Uma coisa que tem naquele vídeo que a gente cortou é que ele fala que o índice de jovens que se recuperam é de 10%. Não chega a 10%. Ele consegue contar, ele tá lá há 6 anos, ele consegue contar nos dedos aqueles que conseguiram se recuperar. Poderia de fato são pobres, né? Apenas 2,1% são pobres dos menores infratores. Apenas 2,1%. Vocês não viram esse vídeo? Não, esse vídeo foi gravado por eles antes deles chegarem na área. Depois Esse aqui tá naquele índice que não é recuperado, né? Isso, pra mostrar que volta. Aí da onde vocês conseguiram? Esse vídeo tá rolando na internet. Daí eu cheguei lá. Não tem jogo de bicho, acabou essas folhas de maquininha. E aí, tio Paulo, é tudo nosso, né? Os balas de Caxias. A Zona Norte é com nós e tá no chão. Não queremos bicho, não queremos boca, não queremos nada aí na Zona Norte. Achar que nós vamos partir pra cima. Se você aguentar o trem, é os balas. Vamos rachar a cabeça de vocês. É os guritos sem, não adianta. Temos sem freio aí. Pode crer, líder. Pode crer, líder. Porque eles falaram, o gurito C, isso aí eles já estão se referindo no presídio. Então, a maioria dos menores lá, esses que continuam no crime, eles são a favor, porque daí eles não ficam ali estudando, fazendo uma atividade, eles vão direto para o presídio, e lá no presídio para eles é um paraíso. Lá eles não precisam ter atividade nenhuma, lá eles têm droga solta, eles têm telefone, né? Então, para eles é uma... Tem mulher lá também, ou travesti, né? Então, basicamente, eu vou mostrar um outro aqui também de menores infratores, que eu falei para vocês. Esse vídeo aqui mostra um pouco da realidade, né? Da onde esses jovens convivem. E aí depois eles ficam no caso e eles saem de lá e não tem como reverter porque o eles voltam no mesmo lugar do que saíram. É que na verdade eles têm como ídolos traficantes, bandidos, assaltantes. Quanto melhor for o assaltante, eles se espelham. Na minha geração, né? Tem o pai, tem o filho, tem o neto, tem o primo, tudo a mesma Eles não são o primeiro da família, eles já vêm de várias gerações, então é uma coisa de Ou seja, a criminalidade não tem idade, não tem cor, não tem raça, não tem status social, ela tá aí. O filme Cidade de Deus retrata bem isso, né? Sim. Não, pode fazer não. Pois é, deu uma raiva dos caras ali, deu vontade de ter redução, né? Da maioridade penal. Opinião agora, no contexto geral, antes que todos falem opinião, a opinião é o seguinte, a redução da maioridade penal ela é inútil, ineficaz, inócua. Tá? Não é moral nem ética. Se usarmos a ética, como coloca Aristóteles, como bem comum, não caberia, né? Só por outra forma, né? Então, por vingança. Por vingança, porque eu estou irritado, porque o meu casamento vai mal, porque eu não consigo trocar de carro, ou a vendetta, né? Fui assaltado. Eu quero aquele menor que ele vá para o presídio, seja estuprado lá dentro e aconteça o pior com ele, né? Colocar o menor lá dentro da cadeia, onde a privação de liberdade para o adulto não é o melhor caminho. Ela não só não resolve, como ela causa um dano moral à vida dessas pessoas. O primeiro plebiscito que aconteceu na história ocidental, apesar de
isso é romano o termo, aconteceu, foi registrado no Evangelho, né? E foi entre Jesus e Barrabás, né? Aconteceu o seguinte, tu tinha o Messias, tu tinha o cara que andava sobre as águas e tu tinha o ladrão, né? Então foi feita a primeira votação, eles tinham duas escolhas, o pessoal lutava Barrabás, Barrabás, Barrabás. Não tem como não se remeter à argumentação de Tocqueville na democracia. Consultar as pessoas é sempre um problema, né? Nos Estados Unidos existe pena de morte. Em alguns estados, como o Texas, e onde tem a pena de morte, nesses estados existem as maiores taxas de homicídio. Então, matematicamente falando, se tiver pena de morte, não vai melhorar nada, né? Logo, isso ainda volta com o argumento que só pode ser vingança, né? Porque não tem outra forma de falar, o outro argumento que eles possam oferecer contra isso. Passamos por uma incompreensão do setor ético estrutural e não podemos esperar nada diferente da massa, nada diferente disso. A Câmara rejeitou o projeto do terceiro deputado carioca e trouxe de volta à tona, né? O caso que aconteceu, por quê? Porque a mãe da menina morta em Brasília falou diretamente com ele. Ele trouxe de volta à tona, né? Entendia Lavoisier dizia: criminosos não têm amigos, criminosos têm cúmplices que se entremetem, eu não lembro a palavra, essa é a palavra, obrigado. Então o que acontece? Todo discurso hoje no Brasil, todo discurso é baseado na delação premiada, onde criminosos de colarinho branco acabam dedando outros, fazendo nada mais que fofocas para atenuar suas penas, né? Encerro a nossa colocação como sendo contra a redução da maioridade penal, falando tanto em matemática como Pitágoras, né? Que uma citação dizia: educar as crianças para que não precisemos punir os adultos. É isso aí. Agora, a Natália também fazer mais um complemento. Antes de falar a minha posição, por favor. Eu fiz uma pesquisa, aí eu achei a opinião de menor infrator e de mães que tiveram filhos assassinados. Então, a pergunta é: a punição do ECA, máxima internação até 3 anos, é justa? Penas baixas geram impunidade? A mãe, que é mãe do estudante, foi assassinada por um menor de idade em abril de 2013. Ela disse que ela acha um absurdo que a internação média seja de apenas 9 meses, pois em um ano a pessoa não vai se arrepender do que fez. Está apenas de férias e parece sentir arrependimento somente se souber que vai ficar 8, 9, 10 anos. Também encontrei a opinião de um pai que teve a filha assassinada por um menor infrator, mas ele acredita que diminuindo a maioridade penal isso não vai mudar. Outra pergunta feita: colocar nossos jovens no sistema penitenciário é a solução ou apenas vai inseri-los na escola do crime? O menor infrator, 16 anos, respondeu: independentemente do ato que cometer, tem que responder. Se você faz, você tem que pagar pelos erros. Estou longe de pagar pelo que fiz. Mas também, contraponto, outro menor infrator respondeu:
entendeu? Se inserir eles lá naquele meio, eles vão ficar muito piores do que eles chegaram. O cenário é muito pior, enfim. A minha posição é a favor, porque eu tenho uma experiência própria nisso. Não que eu tenha cometido um crime, mas familiares muito próximos de mim. A pessoa teve a mesma educação que eu, teve todas as mesmas condições, mas ela escolheu aquele caminho. Teve todo o auxílio, base, família. Eu acredito sim que amigos influenciam. Então eu sou a favor sim, porque ele sempre teve o suporte, mesmo quando ele fazia aquelas coisas, a família continuou do lado. Se eu continuar ajudando, fazendo as coisas, ele vai melhorar, ele vai ver. Não, só piorou até que ele envelheceu e acabou onde acabou. Ele foi preso, enfim, toda a história dele, as coisas que ele fez é onde ele teve, sabe? Hoje ele tá mudando, ele tá indo atrás, ele ainda pode, ele tem muito ainda pessoas que influenciam ele a voltar para isso, inclusive a mulher dele, tem 2 filhas, mas ele está mudando e eu acredito que se ele tivesse sofrido, né, enfim, tivesse tido esse choque de realidade antes, ele poderia ter mudado, só que não é bem assim. Então, não é só pessoas com menos dinheiro, porque a gente já teve sim condições piores, hoje a gente tem uma condição muito boa, todo auxílio, tudo possível, mesmo assim. Então, essa é a minha opinião, eu sou a favor sim. Agora a gente refaz a pergunta. Quem é a favor? Levanta a mão. 2, 3, 4, 5, 6. Tinha 4? Quem é contra? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Foi gente embora. Não tá fechando. Não tá fechando. Professora, eu posso falar um pouquinho agora? Eu não tenho mais ficar quieto eu até ia embora antes, mas eu fiquei por esse trabalho porque eu não podia não ficar. Porque esse foi o assunto da minha tese de doutorado. Veja que feliz coincidência. Eu fiz o meu doutorado em desenvolvimento humano e eu acompanhei a trajetória de 200 adolescentes não infratores, autores de ato infracional durante 4 anos. Porque nós queríamos construir um modelo estatístico sobre quais variáveis poderiam contribuir com a não incidência ao longo da trajetória. Enfim, foi um grande estudo estatístico, né? Chegamos a algumas conclusões parciais, mas como estudiosa do desenvolvimento humano, tecnicamente falando, é um absurdo ser a favor da redução da ilegalidade. Então, se eu quero deixar meu depoimento. Não é uma opinião baseada em valores ou experiências, mas falando como psicóloga doutora em desenvolvimento humano. Tecnicamente falando, é um desastre. É aquela história, né? Quem vê a realidade muda de opinião um pouco. Muda não, eu digo, repensa muito, né? Lá a gente pôde circular dentro, né, da instituição e a gente faz uma pequena comparação. O cheiro lá é muito forte. É um cheiro de sujeira, um cheiro de... eu não sei explicar. É um cheiro muito ruim. Aí eu penso assim, se lá
é um cheiro assim, eu digo pelo cheiro. Imagina num presídio de verdade. Só o cheiro, assim, a gente compara. Agora fora todo o resto. Eu acho que esse cheiro é uma metáfora do que eles são no mundo interior. É um cheiro que não tem como explicar que cheiro é. As sobras da sociedade onde não tem espaço, onde eles não têm lugar realmente. As revistas, as famílias que vão visitar eles, elas não são menores do que quem vai visitar no presídio. É cruel ver uma mãe ter que se posicionar daquela maneira, porque querendo ou não, ela é mãe. Eu sempre digo, bandido bom é bandido morto quando não é da nossa família. Uma mãe visitar um filho ali dentro, talvez ela foi culpada, talvez ela não foi, a gente não sabe, cada caso é um caso que precisa estudar. É muito cruel o que faz. Só uma questão também, que em relação à nomenclatura, né, que a gente estava falando, você falou várias vezes a questão de menor infrator, assim, um pouco do que a Débora tinha começado a falar, que a gente já tinha visto em aula também a questão de que tratar como adolescentes como heteroático infracional, adolescentes em conflito com a lei, exatamente com essa ideia de não reduzir a ideia do adolescente ao fato de ter cometido o ato infracional, mas com a ideia de que ele é mais do que isso, ele não pode ser simplesmente visto a partir dessa ideia, exatamente para pensar todos os outros âmbitos da vida dele que são importantes de pensar também, né? Ele não é só um infrator, né? Ele é uma pessoa que, enfim, sofreu vários processos até chegar onde ele está. Assim. Só queria deixar essa questão que é importante também quando vocês atuarem na área também, não reproduzirem essa ideia que é do código de menores, como a gente viu. Duda? Eu desculpe interromper, gente. A empresa onde eu trabalho fez o projeto de segurança das câmeras de segurança ali do CASE, até passou ali a sala de comando, né? As instalações da escola são novas, foram construídas esse ano, e realmente uma coisa que os técnicos comentavam, porque eles passavam os dias lá com os detentos, né? Porque eles estão instalando as câmeras e eles ficavam circulando. Nenhuma porta é aberta sem ter de trás fechado. Eles andam algemados. E outra coisa que ele comentou é que o pior fica com o melhor. Eles são misturados. Então, tem um assassino com um menino que agrediu uma pessoa, ou coisa do tipo, e lá um influencia o outro. Não deixa esquecer que são adolescentes, são novos, e a cabeça é fraca ainda. Então, eu ouvia relatos dos técnicos que é um ambiente muito pesado, que não é um lugar que tu gostaria de ficar de nenhuma forma. E as quartas-feiras, realmente, eram os dias que a gente podia ir lá fazer algum tipo de serviço em áreas abertas, porque eram os dias que eles não estavam circulando, porque eles estavam todos para as visitas. Então, era o dia que o pátio, o espaço, ficava totalmente livre. Mas, realmente, um ambiente bem ruim, assim. O fato de eu ser a favor não significa que eu acredite que eles devam ir a para um presídio. Eu acredito que deveriam ter penalidades maiores. É só, enfim, acho que um pouco que a gente estava vendo também essa questão de que existe, como a Dora estava falando também, essa questão de que a própria formação da arquitetura e de como se estrutura a internação acaba configurando uma punição. Ou seja, os adolescentes, de forma geral, eles passando 3 anos internados, eles estão sofrendo também uma punição. A gente não pode também achar que esses contextos são simplesmente educativos. Assim, tem todas as questões sobre o cheiro, as grades, enfim, que na verdade dão uma ideia de uma prisão também. Então, eu acho que um pouco do que se fala sobre esse discurso de que eles não são punidos também tem que ser relativizado, né? Porque a gente vê na realidade que eles são de fato punidos. 3 anos. No máximo 3 anos. E eles ficam lá até 21 anos. Dos 12 aos 21, não é? Quando chega lá, eu fiquei chocada, né? Com uma realidade assim, que eu não tinha realmente ideia. Eu cheguei lá, é um presídio, tá? Com crianças. Resumindo, é isso. Os que me olharam, os que eu consegui ver, assim, é uma maldade, um ódio no olhar, que parece que
Se não tiver ninguém cuidando, eles vêm pra cima de ti. Eles pulam em cima de ti, não querem O meu mais. medo é que agora que a gente estava na salinha da costura lá, do crochê, veio a menina atrás de mim e eu pensei, pronto, ele vai pegar pelas costas agora. A minha sensação foi essa. Eu tive essa sensação. Pessoal, a discussão tá boa, mas já chegou essa hora. Parabéns pro grupo, foi bem legal a apresentação.